Saudações, bem-vindas e bem-vindos ao nosso módulo sobre aprendizagem. E hoje apresentaremos aqui Problem Based Learning, ou PBL. Para isso, vamos seguir esse roteiro. Primeiro, vamos fazer uma contextualização, apresentar algumas definições, falar de 2 estudos de caso e, obviamente, fazer algumas conclusões sobre o tema. Então, PBL é Problem Based Learning, em português, aprendizagem baseada em problema. ABP, também essa palavra é muito utilizada aqui no Brasil. E esse P acabou se estendendo, né? Existe aprendizagem baseada em puzzle, em enigmas, e até aprendizagem baseada em sistemas. Né? Já vamos colocar aqui uma ideia bem intuitiva de quem vem a ser uma aprendizagem baseada em problema. Né? Acredito que todos nós, né, já temos, né, visto a ação de uma junta médica na hora que vai dar um diagnóstico por um paciente no hospital. Então é um grupo formado por diversas pessoas, né, às vezes chega até um grupo razoável, né, onde tem um médico experiente, né, que a gente pode dizer que é um tutor, tem diversos médicos, né, de especialidades diferentes, residentes. Então, todo esse grupo avalia, né, a situação de um paciente para dar um diagnóstico, obviamente, melhor, né, do que uma única pessoa. Então, é claro que essa ideia, essa abordagem, iniciou numa faculdade de medicina, especificamente aqui numa universidade lá na década de 60, de McMaster. Então, colocando aqui uma definição que a gente tirou lá da referência que a gente colocou ao fim da apresentação. Né? Então, é um método de ensino, eu diria que é uma abordagem na qual os educandos e as educandas se dedicam ativamente, obviamente, então, uma aprendizagem ativa, a projetos sobre situações reais, de forma a criar respostas pessoais significativas. Então, efetivamente, o processo de aprendizagem vai passar por uma introspecção daquilo que você está, né, observando, olhando. Né? O tempo, né, geralmente, é um tempo maior do que uma única aula, então vai de uma semana até um semestre, reafirmando que são situações reais ou problemas complexos, né, e que efetivamente criam um conhecimento profundo. Né? Conhecimento profundo é aquele que efetivamente o educando ou a educanda internaliza, não é simplesmente ler, né, uma informação num celular. Então vamos colocar aqui como primeiro estudo de caso o trabalho proposto por Wood. Para vocês terem uma ideia, esse trabalho hoje eu fui verificar na internet e ele já foi citado 2.330 vezes. Então a gente pode considerar que é uma boa referência. Esse tipo de trabalho, esse tipo de abordagem é em grupo. Então começa inclusive com uma proposta, né, de como dividir esse grupo. Né? Então, coloca lá o autor Woods. Né? Primeiro, você tem que ter um relator, é aquele escriba, né, que vai colocar tudo, né, formalizar tudo que está sendo feito no computador, no papel. Você tem um líder, né? Você tem um tutor, você tem os membros do grupo. Né? Então, o escriba vai registrar o que foi feito, de forma a organizar os pensamentos do grupo. Né? O tutor encoraja todos os membros do grupo a participar, então tutoria mesmo, né? E vai ajudar o chair com a dinâmica do grupo. Né? O chair, né, ou líder, ele efetivamente lidera o grupo, né? Mantém a dinâmica e controla o grupo. E os membros participam da discussão. Então, isso é uma forma interessante. Eu já vi, inclusive, uma proposta de que essas funções, né, elas mudem ao longo do trabalho de forma com que o aluno ou a aluna exerça essas funções, diferentes funções com o mesmo grupo. Né? Uma coisa é você está liderando e ser um membro e depois você investe isso daqui, então é interessante, né? como pode ser a dinâmica desse grupo. Então ainda propõe, né, a professora Wood: vamos desenvolver
né, esta abordagem em 7 passos. Então, primeiro passo: identificar e esclarecer os pontos desconhecidos. Então, você vai pegar o enunciado do problema, né, a proposta do problema, e verificar se está tudo corretamente compreendido, ok? Para efetivamente passar para a etapa 2, onde se define o problema. Veja bem, né? Você tem um grupo de pessoas trabalhando. Né? Então, na verdade, a primeira grande etapa, né, é saber o que tem que ser resolvido. Não, qual é efetivamente o problema? E aí a professora Wood chama a atenção, né, de que aqui já há uma iteração, né, uma conversa entre os membros para saber o que cada um entendeu sobre o problema. E aqui entra as atividades em grupo, né? Cada pessoa pensa de uma forma, então a pessoa vai ter que saber se expressar, a pessoa vai ter que saber respeitar a opinião do outro, né? Se colocar, tá legal? Bom, a partir do momento que você sabe qual é o problema que você tem que resolver, você faz um brainstorm de soluções, né? Então todo mundo começa a apresentar soluções para o problema. Bom, feita essa atividade, nós retornamos aqui para o item 4, onde vai haver uma revisão dos problemas anteriores. Né? Então, a partir dessas duas atividades, é possível, né, para se chegar a uma solução final, que tenham que ser revistos esses itens anteriores. Olha que interessante aqui. No passo 5, o próprio grupo vai definir quais são os objetivos de aprendizagem. Então, retornamos àquela situação onde é importante definir quais são os objetivos de aprendizagem, e aqui o próprio grupo propõe os objetivos de aprendizagem, que vai ser avaliado pelo tutor para verificar se existe, né, clareza, se é possível de ser alcançado, né, mas ele também tem que ser amplo, tá legal? Bom, a partir desse ponto, ocorre um trabalho individual. Olha que interessante, mesmo sendo uma abordagem em grupo, existe um momento onde cada um individualmente vai propor soluções para que ao final isso seja compartilhado com todo o grupo e haja, né, resulte em uma solução final onde o tutor vai poder avaliar e verificar se os objetivos foram alcançados. Vamos apresentar aqui um segundo estudo de caso desenvolvido aqui na Escola Politécnica pelo nosso grupo de fenômenos de transporte. Então, ao invés de fazer uma prova final, nós resolvemos fazer uma avaliação somativa para a disciplina, um projeto fim de disciplina, ok? A ser realizado aqui dentro da disciplina de fenômeno de transporte, que é uma disciplina do 4º período de graduação em engenharia química, um curso com 90 horas, que tem em média aí 60 alunos, alunas. Nós dividimos a turma em grupos de 4, 5 alunos, alunas. O prazo de entrega, né, os entregáveis, tem aproximadamente 1 mês para serem desenvolvidos, feitos. E efetivamente os entregáveis: um relatório final, que tem que ser depositado no nosso ambiente virtual de aprendizagem, a gente usa um Moodle aqui, o E-Disciplinas, e um filme de 8 minutos, que deve ter a participação de todos os elementos do grupo. Bom, você falou bastante da parte burocrática do seu problema, né? Mas efetivamente o que foi feito? Então a gente fez uma proposta de simular em CFD a saída de um tanque, né? Como assim? Esse tanque aqui de vidro, né, ele é preenchido com água, e em um determinado momento a válvula aqui embaixo é aberta, e os alunos e as alunas observam como é a movimentação dessa interface. Então é um problema simples, é um exemplo muito bom para mostrar como é o comportamento, né, fluido dinâmico, né, de água, ou seja, é um problema hidrodinâmico. E os grupos efetivamente fizeram essa prática. Então é um problema real, né? Os alunos tiveram contato direto. E aí o projeto é fazer, né, uma simulação em CFD dessa situação daqui. O que podemos concluir sobre Problem-Based Learning? É uma atividade ativa
em trabalho em grupo, então vai haver interação, né, entre os membros do grupo. É um trabalho com um prazo maior, pode chegar até um semestre, de forma com que possibilite uma aprendizagem profunda daquilo que está sendo assimilado. Tá legal? Bom, espero que vocês tenham gostado aí bastante da apresentação, tenham aprendido bastante e talvez alguns tenham percebido um ronco aqui ao fundo, que é o nosso pug de estimação aqui, a Chanel, que resolveu participar dessa gravação.